o reverendo Caio Fábio em mais uma participação em podcasts, dessa vez no podcast do ator e comediante Niso Neto, o Plugado Podcast, deu a sua opinião sobre a hipocrisia no meio religioso. O reverendo, além de pastores, também falou de padres que usam de sua posição clérica para o cometimento de crimes. Assista agora a opinião polêmico pastor. Dentre os apóstolos de Jesus, você vê como Jesus era. Ele chamou Mateus, o publicano, lá de Cafarnaum, que era também o maioral dos publicanos do norte de Israel, o homem arrecadador de impostos, que era para Roma, o que era horrível. Do ponto de vista dos judeus, o cara ser um arrecadador de impostos para César, o imperador, era um traidor. Era Mateus que escreveu o evangelho, que a gente tem aqui, pelo menos, pseudoepígrafe do nome dele. E aí, Jesus o chamou e disse, vem comigo, se tornou um apóstolo. E deixou tudo para trás. Era um cara que vivia do imposto romano e ainda acrescentava um ágio brutal em cima do imposto, odiado por todo mundo. Aí Jesus chama esse cara, como ele chama um outro? Da extrema esquerda em Israel, que era Simão o Zelote, que fazia parte de um partido libertário, que queria trazer o reino de Deus pela força, expulsar os romanos por uma insurgência contra os romanos, para expulsá-los de lá. Jesus disse, vem comigo, eu vou fazer de ti um enviado. Apóstolo significa enviado, que vai levar a minha mensagem. E no convívio, esse cara deu menos trabalho do que Pedro. O Mateus também deu muito menos trabalho do que Pedro. O Judas, que não se diz muito ou nada quase sobre quem ele era, mas o próprio nome Judas já caracterizava uma coisa, que os pais dele eram ideologicamente pessoas de esquerda, de enfrentamento ao poder constituído, por causa de Judas Macabeu, que foi um dos principais heróis dos judeus no enfrentamento dos Seleucidas, que eram uma derivação de Alexandre o Grande, que tomou conta da Síria e depois invadia toda hora Israel. E aí os macabeus se levantaram contra e Judas Macabeus era o principal líder. Então, aonde você via esse nome Judas presente é porque tinha uma admiração por essa figura histórica que tinha só 100 anos de existência quando Jesus, o passado dele tinha sido 100 anos atrás em relação a Jesus. Então Judas, os historiadores são unânimes em pensar nele como um indivíduo de linha mais de esquerda e um cara mais acadêmico, porque ele teve acesso ao Sinédrio com uma facilidade enorme. Quando ele foi negociar a traição a Jesus, ele teve acesso direto, significando dizer que ele tinha portas abertas. E para ter portas abertas no Sinédrio, você não podia ser da plebe. Você tinha que ser um cara reconhecido academicamente. Então tinha um acadêmico, tinha gente de esquerda, tinha gente de direita, tinha gente considerada traidora, colaboracionista romano. Jesus fez uma salada e botou esse pessoal andando com ele. E tinha amigas mulheres, que Lucas, no capítulo 8, diz que o serviam indo pelo caminho, algumas delas casadas, como uma delas, que era mulher do irmão de leite de Herodes. E, meu Deus, e Jesus não fez objeção nenhuma a que a mulher do irmão de leite de Herodes andasse no caminho, juntamente com outras mulheres, incluindo a mãe dele, irmã dele, Madalena e outras mulheres, servindo-o e amparando num lugar onde nem tenda eles tinham. Eles dormiam em grutas, em covas. Ele disse, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando alguém disse que ia seguir, olhou para o cara e falou, você não vai aguentar a parada, você não vai, você está acostumado com coisa muito fina. E eu não tenho nem aonde deitar a minha cabeça. Então, pensa bem, veja bem se você vai aguentar o tranco. É isso mesmo que você quer? É isso mesmo que você quer? Se respondendo também a pergunta do cara sobre a modéstia, como é que deve ser a vida de alguém que serve a Deus, tem que estar disposto a viver até sem nada. E mesmo que eu não tenha coisa alguma, não é isso que vai caracterizar minha relação ou não com Jesus, porque ele próprio, o Filho do Homem, não tinha onde reclinar a cabeça. Você estava falando aqui, desculpa voltar um pouquinho, sobre a homossexualidade entre vegetais, que deve ter de alface aí, fã da Lady Gaga, né? Desculpa, não aguentei, tive que fazer essa piada. Estava pronto, né? E me lembrei de uma coisa. Eu narrei um audiolivro chamado, ainda falando sobre a hipocrisia da sexualidade, aquela coisa toda.
chamado No Armário do Vaticano, escrito por um jornalista investigativo francês, ligado ao movimento LGBTQIA+, e ele descobriu que tinha um padre, que não era bispo, era do Vaticano, ele era tradutor de latim do João Paulo II. E esse cara largou a batina porque ele era homossexual e não aguentava mais viver naquela tentação, naquela hipocrisia, preferiu sair para poder viver a vida que ele queria. Muito melhor. E aí ele começou a investigar, ele escreveu esse livro, o nível de homossexualidade no Vaticano é uma coisa absurda que não é problema nenhum. Meu Deus. Tem padres héteros, tem padres gays, não tem problema nenhum. O problema é o comportamento, né? Cardeais, assim, do altíssimo clero, fazendo surubas com droga sintética. Segundo o autor, tem em volta do Vaticano tem uma rede de bares, de garotos de programa que é para atender esse pessoal. E o mais louco. Pedofilia. E o mais louco, os mais promíscuos são os que têm o discurso mais radical e reacionário. A ponto de, tinha um cara que era um cardeal de confiança de João Paulo II, que ele foi para a África para trabalhar lá, isso em 1980 e pouco. Na África, em 1980 e pouco, era um ninho de AIDS. Imagina, a África, em 1980 e pouco. E o cara fazia campanha para não se usar camisinha. Olha que coisa perversa. Morreu de quê? Meu Deus, de AIDS, é claro, né? De AIDS, é claro. Isso, olha só, ouça esse audiobook, você vai gostar. Como agora, é o nome dele? No Armário do Vaticano. Agora, Armário do Vaticano. Tem que ter estômago. Tá. Não, eu tô acostumado. Porque eu vou te contar. Eu sou um avestruz, eu só vivo comendo isso a vida inteira. É só o que me serve. Eu tô engolindo parafuso, meu amigo. Imagino. E passando a boca e que parafusinho gostoso. Porque, meu Deus, a hipocrisia, quanto mais você entra nos intestinos, e eu trafego pelo intestino grosso da religião há muitos anos. Então já vi de tudo, como eu também já ajudei muito pastor a dizer, cara, para. Não, isso, aquilo, para de querer ser quem você não é. Você inteiro. Por causa de uma imagem, né? Você inteiro, não importa o que vão dizer, pensar, fazer, mas seja você mesmo na presença de Deus. Se isso não se coaduna com a função que você, por algum fetiche religioso, quis ter ou obter, porque muitas vezes, nem sempre, é claro que nem sempre, mas muitas vezes o cara quer ser pastor, padre, bispo, arcebispo, cardeal, por mero fetiche religioso. E aí eu já ouvi tanta confissão, tanto de pastor como de padre, do cara chegar e dizer, não, eu tinha um tesão em ser padre. Eu tinha. Por quê? Porque quando eu fui educado numa escola, e eu fiquei com tesão, porque vinha aquele cara de saião, me botava de quatro e me passava a ripa, eu fiquei fetichizado pelo processo. Eu também quero chegar um dia e ter esse poder de levantar o meu saião e passar ripa. Então, tem todo tipo de idiosincrasia psicológica habitando esses processos. E também já ajudei muito padre, alguns padres, a deixarem a batina. O padre para viver suas vidas, cara, né? vai viver a tua vida. E, às vezes, eu sou encontrado por alguns que deixaram a batina. Caio, muito obrigado, você me salvou. De ter adoecido mentalmente, de ter me tornado um cara amorfo, sem caráter. A infelicidade, imagina, quer viver assim. Ou ter me suicidado, porque não raramente isso termina em suicídio. Sim, sim. Ou o sujeito se cauteriza para poder transitar de um lado para o outro, ou, frequentemente, ele começa a ter ânsias suicidas, angustiosas. A pressão é muito grande. E aí vem a anestesia, vem muita droga, reboque, vem muito alcoolismo, vem muita coisa para o cara poder aguentar o tranco da mentira que é a existência dele, do processo dissociativo com a realidade que ele vive dioturnamente. Qual é a estrutura psíquica que suporta tanta dissociação do mundo real? Ninguém aguenta. Até o infiltrado do FBI, tem dias contados, até o infiltrado da CIA não aguenta, chega uma hora que ele chega. Eu não estou mais aguentando porque eu estou enlouquecendo de viver vida dupla. Imagina que vida. Agora, quando você faz isso em nome de Deus,